Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras está mais otimista em relação à contratação de Nino. Na última sexta-feira, o zagueiro trocou seus empresários. Ele era representado pelo Elenco Esportes e os novos agentes do Nino têm excelente relação com o Palmeiras. Situação bem diferente com o pessoal do Elenco Esportes. No Palmeiras existia uma chateação com o pessoal do Elenco Esportes por conta da transferência não realizada com o Claudinho. Vocês lembram que quando o Claudinho era do Zenit, o Palmeiras tentou a contratação do atleta e ficou com a impressão de que o acordo não aconteceu por causa dos seus representantes. Pois bem, com novos agentes, o Nino já trouxe no último sábado para o Palmeiras uma nova sinalização do Zenit. Não se trata de uma oferta oficial, mas a possibilidade de avanço caso o Palmeiras alcance determinadas cifras. Não dá para dizer que o negócio está perto de fechar, mas existe mais otimismo de que o negócio possa acontecer e a pressão no Palmeiras é grande por contratações, especialmente depois da derrota por 4-0 para o Novo Horizontino na última terça-feira. Nino, que é titular absoluto no Zenit, 16 jogos, 1 gol na atual temporada, comprado por 27 milhões de reais. O Zenit sonha com um negócio acima dos 63 milhões de reais. E o vexame do Palmeiras contra o Novo Horizontino, derrota na noite dessa terça-feira em Novo Horizonte por 4-0, deverá acelerar o processo de busca por reforços. Nas redes sociais, nos muros pichados do Allianz Parque e especialmente em grupos de WhatsApp de conselheiros, revolta total. Tudo por causa da péssima atuação do Palmeiras. O Verdão não tomava ou não perdia por 4 gols de diferença desde 2015, quando levou 5-1 para a Chapecoense, a pior derrota da era Abel Ferreira, que havia sido contratado em 2019. O Abel chegou a dizer depois do jogo, abre aspas, é um golpe duro, talvez a maior derrota desde que estou aqui, agora que seja um abre-olhos para todos. Importante registrar que muros do Allianz Parque amanheceram pichados, com críticas a todo mundo. Leila Pereira, por exemplo, foi alvo do seguinte xingamento: Leila, seu negócio é roubar. Também houve mensagens de time sem vergonha, Spa, Palmeiras, além de Abel, acabou a magia, interrogação. É por causa de toda essa repercussão muito ruim que a Leila, na noite da terça-feira, depois dos 4-0, já determinou a Anderson Barros que tente acelerar o processo de contratações. Palmeiras está, nesse momento, em tratativas com o Zenit pelo zagueiro Nino e em conversas com o Wolverhampton pelo meio-atacante John Arias. Não há acordo fechado com nenhum dos dois, mas imaginemos que, diante dessa necessidade de acelerar os processos, o Palmeiras possa avançar em uma dessas duas contratações. Antes de mudar de assunto, só contar que a ESPN do México afirma que o América mexicano quer a contratação de Rafael Veiga e já abriu tratativas com o Palmeiras. Se não houver acordo com o Veiga, o próximo alvo será o também jogador do Palmeiras, Maurício. Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar pichadores, que na madrugada dessa terça para quarta-feira, depois da derrota do Palmeiras por 4-0 para o Novo Horizontino, foram até o Allianz Parque e escreveram, entre outras coisas, Leila, seu negócio é roubar. Houve também críticas ao time, citações de que o Palmeiras se tornou um spa e críticas ao técnico Abel Ferreira. Pois bem, esses pichadores foram presos e o Palmeiras decidiu processá-los por difamação. A ideia é acabar com qualquer tipo de novos delitos desse tipo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer primeiro o que você pensa sobre a decisão do Palmeiras de processar esses vândalos. Depois, sobre o atual momento do Palmeiras, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que por conta da pressão em decorrência dessa derrota por 4-0, o Palmeiras decidiu acelerar o processo, o passo e o processo em relação a contratações e pretende fechar com Nino e John Arias nos próximos dias. Hora de falar sobre quanto o Palmeiras vai faturar com a transferência de John. O negócio está muito perto de ser concretizado. O meio-atacante revelado no Verdão e que pertence ao Red Bull Bragantino está a caminho do Zenit. A operação deve ser fechada em 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, com metas fáceis a serem cumpridas em sua primeira temporada em território russo. Então dá para dizer que o acordo vai girar na casa dos 114 milhões de reais fixos, com mais 12 milhões e 700 mil em bônus.
Palmeiras tem direito a 20% do valor fixo. Dessa maneira, vai embolsar algo na casa dos 22 milhões e 800 mil reais. Já contei para vocês que o Palmeiras, inclusive, sinalizou ao Zenit a possibilidade de não receber essa grana para utilizá-la como parte do pagamento da compra do zagueiro Nino. Entre Palmeiras e Nino existe um acordo, o que dificulta o Zenit, que não quer fazer a transferência do zagueiro brasileiro nessa janela de transferências. O Zenit prefere negociá-lo apenas na metade do ano. Com um detalhe importante: o Nino foi comprado por algo na casa dos 27 milhões de reais junto ao Fluminense. O Palmeiras chegou a oferecer 43, mas o Zenit pede mais de 60 milhões de reais. Não dá para cravar que esse negócio aconteça, mas ainda existem negociações. Hora de falar de informação exclusiva. Palmeiras e Corinthians disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva: o Palmeiras é outro interessado e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem, na Alemanha, o Vini Souza teve um início de ter passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020. Passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Ah, só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção no sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.